Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Canta junto. Isso, é sexta-feira, 9 de junho de 2023. Sextou, todo mundo dizia isso então. Entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira, com música, informação e entrevista do seu jeito, no seu tempo e com sua voz, pela Rádio Rio de Janeiro em 1400 AM. Isso. Tem uma gente que tem um povo aí que tem um ratinho na cozinha. É radinho, mas ela bota ratinho. Ou em Rádio Rio de Janeiro, ponto digital. Isso. Então, hoje, uma linda sexta-feira, Mulher Brasileira chegando para você com Palavra Amiga, Pelos Caminhos da Educação com Nádia do Couto Vale, Agenda Cultural com Lohane Alvim, trazendo dicas do final de semana sensacional. Que mais? Deixa eu ver. Sim, a Ceira conclui esse raciocínio que está desde segunda-feira. Pedido de ajuda nem sempre silencioso. Temos entrevista também, temos a música do ouvinte. Temos muita coisa, fica aí, não sai daí não, tá? Super beijo, super abraço, já estamos no ar. Olha, aproveita e convida muita gente, seus amigos, suas amigas, para curtir a programação da Rádio Janeiro, especialmente esse programa, é Mulher Brasileira. Já estamos no ar. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro. A rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Catherine Virginia, ou Cat Switzer, é uma ex-maratonista alemã que entrou para a história por ser a primeira mulher a participar da Maratona de Boston, isso no ano de 1967, numa época em que apenas os homens podiam integrar qualquer prova de rua no país. Foi também a atleta que ajudou a oficializar em 1972 a criação da categoria feminina na Maratona de Boston. Então, Cat Switzer, ou Catherine Virginia, de tudo que fez, você pode procurar mais sobre isso, deixou esse alerta pra gente. Correr não é sobre ser veloz ou competir, é sobre evoluir, fazer amigos, criar um senso de comunidade, ou até mesmo ganhar coragem para sair de um relacionamento abusivo, pedir um aumento, trocar de emprego. Que eu digo para você, corra. Mulher Brasileira. Hoje, grandes mulheres que nasceram no dia de hoje, dia 9 de junho, tenho Rita Lobato Velho Lopes. Foi a primeira médica formada aqui no Brasil. Ela nasceu em São Pedro do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em 9 de junho de 1867. Filha de Rita Velho Lopes e de Francisco Lopes, um rico estancieiro. E ela teve 3 irmãos. A formação de Rita Lobato teve início quando ainda jovem. Ela desistiu do curso preparatório para a instrução pública em Porto Alegre e decidiu estudar medicina. Havia 3 anos que um decreto imperial facultara às mulheres a matrícula nos cursos superiores do país, embora a Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira escola de ensino superior no Brasil, datasse de 1808. Para estudar medicina, então, havia apenas 2 escolas, a da Bahia e aqui do Rio de Janeiro. A primeira opção recaiu sobre a do Rio de Janeiro, onde Rita se matriculou em 1884. Após concluir os exames do primeiro ano do curso, decidiu se transferir para a Bahia, devido a problemas de relacionamento entre seu irmão Francisco e a direção da Faculdade do Rio, do qual ele também era aluno. Rita obteve matrícula na Bahia no mês de maio de 1885 e o pai, que a incentivava, acompanhou-a na mudança para Salvador.
Ela se formou com distinção no dia 10 de dezembro de 1887, defendendo essa tese, o paralelo entre os métodos preconizados na operação cesariana. Ela voltou para o Rio Grande do Sul nesse mesmo ano e começou a clinicar no ano seguinte. Em 1889, no dia 18 de julho, Rita se casou com um primo, o agricultor Antônio Maria Amaro de Freitas, e com ele teve uma única filha, Isis. Entre 1891 e 1909, ela não exerceu a profissão, só retornando em 1910. E, em 1925, aos 59 anos, encerrou suas atividades como médica e passou a se dedicar à política. Elegeu-se vereadora da cidade de Rio Pardo aos 70 anos. Tem também outra personalidade do dia de hoje. Vou ver aqui, ó. Tem muita gente. Além de você que faz aniversário hoje também, né? Tem também, você já deve ter ouvido falar em Pagu. Isso mesmo, exatamente. Também, se estivesse conosco, comemoraria o aniversário hoje. Ela, Patrícia Heder Galvão, aliás, inclusive tem um instituto, que é o Instituto Patrícia Galvão. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1910 em São João da Boa Vista, em São Paulo. Filha de Adèle Thiers Galvão, na França. Ela cursou a escola normal. Aos 15 anos, já colaborava com o jornal do seu bairro, o Jornal do Brás, e colocou a sua vida a serviço dos ideais de igualdade e justiça. Ela participou ativamente de movimentos modernistas, no qual se engajou aos 18 anos, e aos 19, no movimento antropofágico, na ala dissidente, esquerdista. É aquela ala do Oswaldo de Andrade, Raul Bopp, Oswaldo Costa, Geraldo Ferraz, oposta à ala católica de Mário de Andrade. Isso mesmo. Ela fazia desenhos para a revista de antropofagia, na época em que era veiculada como página especial do Jornal Diário de São Paulo, uma fase mais radical do movimento. Casou-se com o pintor, Valdemar Belisário. O casamento durou pouco. Foi companheira do escritor Oswaldo de Andrade durante vários anos e com ele teve um filho, Rudá. A Pagu, até Rita Lee tem uma música que fala de Pagu também. Ela era uma mulher corajosa e num incidente em 1931, no Porto de Santos, durante um choque entre trabalhadores, ela teve um ato heróico também, enfrentou a cavalaria. Enfim, Pagu teve uma vida incrível, lançou vários livros, tabloides, fez uma viagem de volta ao mundo, enviando como correspondente reportagens para os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, visitou os Estados Unidos, Japão, Manchúria. Nesse país, na Manchúria, ela presenciou a coroação do imperador, enfim. Ela teve uma vida incrível e você pode saber mais sobre isso. Ela faleceu no dia 12 de dezembro de 1962 e sob o pseudônimo de Jim, ela escreveu pioneiramente artigos sobre televisão no jornal A Tribuna, da Baixada Santista. A relação com a arte dramática fez traduzir e dirigir a peça Fã do Elis, do dramaturgo espanhol Arrabal, impulsionou grupos amadores e estudantis de teatro, se envolveu em produção cultural, enfim, Pagu fez um trabalho fantástico, você pode pesquisar mais sobre isso. Grandes mulheres como você, fazendo esse país acontecer. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Chegando ela, Nádia do Couto Vale, pelos caminhos da educação. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Já falamos sobre o grau de coerência, de compatibilidade entre aquilo que nós declaramos que é um valor para nós, que é a nossa escala de valores, e a forma como nós nos conduzimos. Quer dizer, se faz sentido, se essas coisas estão de acordo uma com a outra, ou se não há compatibilidade naquela linha de que faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, nós já vimos que é preciso, no caso de não haver essa coerência, nós precisamos de autotransformação, chamada reforma íntima, mas nós preferimos transformação íntima. Então, alguns passos nós já começamos a falar sobre isso. Então, é necessário que o indivíduo tenha um nível de consciência desperto para que esse descompasso, esse desequilíbrio, essa incompatibilidade entre o que ele diz e o que ele faz seja absolutamente clara para ele, indivíduo. Isso, evidentemente, que não se faz assim da noite para o dia. Portanto, é preciso ter persistência, disciplina e paciência. Depois, escolher um valor, uma coisa importante para nós,
dessa nossa escala de valores ou desse nosso código de ética. E então, dependendo do que nós tenhamos escolhido, vamos analisar os nossos comportamentos com relação a isso que nós, ou a essa virtude, a esse valor que nós escolhemos lá, tirados da nossa escala de valores, do nosso código de ética. Vamos analisar nossos comportamentos com relação a isso, pelo menos nos últimos 3 dias. Bom, os psicólogos também recomendam que nós façamos anotações por escrito. Porque aí, nesse caso, eles dizem que quando nós jogamos no papel, o problema, a dificuldade sai de dentro de nós. E aí nós podemos ver o assunto com mais nitidez. E aí nós podemos também, com distanciamento psicológico, nós podemos tratar dele sem nenhum envolvimento maior. Mas ainda há uma outra questão. Já que nós nos decidimos a fazer isso, nós temos que nos cobrar diariamente o cumprimento desse autocompromisso. Também há uma disciplina aqui. Depois nós devemos fazer um esquema, anotando quantas vitórias nós conseguimos, você conseguiu a cada dia. Isso é importantíssimo para nós também nos avaliarmos positivamente. Nossa, como eu estou progredindo. E depois, se você quiser, pode usar, sabe o quê? Flores, listas, desenhos, para indicar suas pequenas e grandes vitórias de cada dia. Naquele papel em que você fez o esquema, e somando isso tudo, você vai descobrir que todas essas pequenas e também as grandes vitórias de cada dia, esse conjunto vai promover a mudança de seu comportamento para um nível de qualidade mais compatível com o seu código de ética. Isso, naturalmente, tem uma importância espetacular. Essa postura é fundamental como um movimento íntimo de autoaprimoramento. Para quê? Para o indivíduo alcançar a paz interior, a autoconfiança. Um movimento que revela autoconhecimento. E viva Sócrates! Mas, sobretudo, porque nós somos sempre exemplo para alguém. Pelo menos uma referência para alguém. E disso, na maioria das vezes, nós não temos nem conhecimento, ou pelo menos disso, nós não cogitamos, nem mesmo lembramos de que nós estamos sendo o tempo todo exemplo para alguém. E esse alguém vai registrar, guardar e comportar-se como viu que nós estávamos nos comportando. Mas aí também uma questão do modelo. Na verdade, então, quem é o seu modelo? O seu modelo vai depender de como você vai se colocar e como você vai se transformar em modelo. O assunto é muito importante. Nós vamos cuidar dele em nosso encontro de segunda-feira, se Deus quiser, aqui, pelos caminhos da educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana. Grande abraço para você. Até lá. Mulher brasileira. Agenda Cultural. Olá, Nohane Alvim, tudo bom com você? Sexta-feira, sextou finalmente, né? Tô sabendo que tem aí um trailer jurássico aí na sua agenda, é isso mesmo? Fala pra gente. Boa. Oi, Vânia, bom dia. O Jurassic Land está no Shopping Jardim Guadalupe, na zona norte do Rio, e permanecerá até o dia 5 de julho, para a diversão dos apaixonados por dinossauros. A atração funciona no primeiro piso do estabelecimento, com sessões às sextas-feiras, às 7 da noite, e aos sábados e domingos, 5 da tarde e 7 da noite, com duração de cerca de 50 minutos. No espaço, os visitantes vão poder fazer uma imersão na Era Jurássica, com réplicas de dinossauros bem realistas, em um espetáculo mágico para crianças e adultos.
O espetáculo dispõe de um cenário temático e especial com luzes, sons e atores como adestradores dos gigantescos répteis, que medem cerca de 4 metros de altura, são articulados e emitem rugidos. O ingresso custa R$ 25,00 e poderá ser adquirido na própria bilheteria ou pelo site www.jurassicland.com.br. Então, Lohane, vamos lá, hein? Quero ver de perto, sabia? Os répteis. Louca por répteis. É isso. E após estremecer o Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro e litoral do Rio Grande do Sul, Alexandre Pires e seu Jorge seguem encantando o Brasil com a já consagrada turnê Irmãos. Desta vez, o show acontecerá na Junesse Arena, na Barra da Tijuca, no dia 24 de junho. Eleito o melhor show do ano no Prêmio Multishow 2022, os dois pilares da música brasileira estão arrastando milhares de pessoas por onde passam com um projeto, que é sinônimo de sucesso ao protagonizar irretocáveis performances com ingressos esgotados. Durante mais de 2 horas, os artistas prometem esbanjar simpatia e carisma ao desfilar um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, sucessos do samba e do pagode, além de relembrar grandes nomes da música brasileira, como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana. Os ingressos estão à venda no site uhu.com. E a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma O Melhor, Vânia. Tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Bem fácil, né, Vânia? Até segunda. Boa agenda, todo mundo aproveita, a gente se encontra. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Entrevista. Muitas pessoas têm problemas para enxergar de perto. Mais conhecido como hipermetropia, ela pode ser considerada como o oposto da miopia. Ela é uma doença caracterizada pela visão desfocada em imagens próximas. Mas a doença pode ter cura? Crianças também podem ter hipermetropia? Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, é o oftalmologista Dr. Gustavo Khaled. Bom dia, Dr. Gustavo Khaled, bem-vindo à Mulher Brasileira, tudo bom? Bom dia, Vânia. Bom dia aos colegas da rádio, a todos os amigos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de participar. Para começar a nossa entrevista, o que vem a ser hipermetropia? Vânia, a hipermetropia faz parte de um espectro de graus que nós podemos ter nos olhos, que são a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. A hipermetropia é um grau que tem a ver com o comprimento axial do olho, ou seja, a distância antero-posterior do olho. Um olho hipermétrope, via de regra, é um olho que tem uma distância mais estreita entre a córnea e a retina, certo? Então as imagens, elas, via de regra, são projetadas depois da retina. A correção, a princípio, da hipermetropia é buscar meios para levar essa imagem de volta para a retina, tá? Mas basicamente os 3 tipos de graus são miopia, hipermetropia e astigmatismo. Ok, doutor, e quais são os sintomas dela, hipermetropia? Os sintomas da hipermetropia, eles estão relacionados à percepção visual. O hipermétrope e todas as crianças, porque nascem com os olhos menorzinhos, porque as crianças vão crescer e vão se desenvolver, via de regra, todas as crianças nascem hipermétropes. E a hipermetropia é um tipo de grau que tende a causar um desconforto visual, uma dificuldade visual, tanto para longe quanto para perto, tá? Ela não tem uma característica específica como a miopia, que tende a facilitar a visão de perto e dificultar a visão de longe. Ou seja, a hipermetropia, ela está relacionada ao tamanho do olho e esse grau atrapalha todas as visões, via de regra perto e longe. As crianças também podem ter a doença, doutor? Vânia, é bom a gente esclarecer isso. A hipermetropia, em tese, não se configura como uma doença. Como eu já disse, as crianças nascem todas hipermétropes. A ordem natural é que, ao crescer, ao se desenvolver, essa hipermetropia vá diminuindo
e esse grau vá sendo anulado com o crescimento da criança. Porém, muitas crianças, ao se tornarem jovens e adultos, mantêm um certo grau de hipermetropia ou desenvolvem esse grau aquém do fato de nascerem hipermétropes. Mas todos nós nascemos hipermétropes, não necessariamente uma doença, porém, com o crescimento, essa hipermetropia pode se anular ou pode se tornar uma miopia ou até mesmo permanecer ou aumentar. Outra coisa, pode ser diagnosticada essa doença com o teste do pezinho? Vânia, a hipermetropia, como todas as crianças nascem hipermétropes, não faz muito sentido a questão do diagnóstico da hipermetropia. O teste do pezinho, ele não está relacionado diretamente a patologias oculares relacionadas a grau ou correção de grau. Nós temos sim o teste do olhinho. E o teste do olhinho é um teste que visa avaliar outras alterações como o retinoblastoma, que é um tumor primário da infância que pode acontecer na retina. Tem como avaliar também o glaucoma congênito, a catarata congênita, e essas não se correlacionam com a hipermetropia. A hipermetropia ela pode sim ser avaliada na criança pelo oftalmopediatra, quando são graus muito díspares para auxiliar no desenvolvimento da visão, mas isso aí se dá pelo exame também da avaliação do grau na criança, no bebê e na criança. Muitas vezes a gente tem um bebê novinho que nasce com um grau muito elevado e que necessita de correção de óculos. Mas isso não se dá nem pelo teste do pezinho, nem pelo teste do olhinho. Isso se dá pela avaliação do oftalmopediatra nos primeiros meses e anos de vida. É possível prevenir a hipermetropia? A hipermetropia, prevenir o desenvolvimento da hipermetropia, isso não é possível. É possível acompanhar o desenvolvimento da hipermetropia e corrigi-la com lentes corretoras, que seriam óculos para o bebezinho, para a criança, para o adulto jovem e para o adulto, para que essa visão possa se desenvolver. Porém, a hipermetropia, que é um tipo de grau que a gente desenvolve ao longo da vida, não tem como prevenir. A gente tem como diagnosticar e tratar e corrigir esse erro refrativo, né? Que a gente chama coloquialmente de grau de óculos. O uso de celular e computador podem causar a hipermetropia? Vânia, o uso de celular e computador na infância, nos primeiros anos de vida, está mais relacionado ao desenvolvimento da miopia do que da hipermetropia. A miopia, como é um tipo de grau que favorece a visão de perto, quando hiperestimulado o olho da criança com celular, tablets e atividade de visão de perto, isso pode deixar esse olho propenso a desenvolver mais miopia. Porém, com a hipermetropia, isso não se correlaciona. Mais uma pergunta, doutor Gustavo. Qual a diferença da hipermetropia para o astigmatismo? Bom, a hipermetropia faz parte daquele espectro de graus que a gente já conversou antes, que é a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. O astigmatismo é um grau que está na córnea, nessa superfície anterior do olho, tá? Que com a alteração da sua curvatura pode gerar um outro tipo de grau. A hipermetropia e a miopia tem a ver com o tamanho do olho anteroposterior. Um olho menorzinho anteroposteriormente é hipermétrope. E um olho maior anteroposteriormente, o que seria a convenção do normal, se torna um olho míope. Exercícios ortóticos o senhor recomenda podem ajudar nos casos de hipermetropia? Vânia, é importante a gente conversar sobre isso. Os exercícios ortópticos são exercícios que visam corrigir os estrabismos, tá? Existem alguns tipos de hipermetropia que são latentes na criança e os exercícios ortóticos podem correr junto no auxílio ao desenvolvimento visual, mas eles não previnem a hipermetropia. Eles estão mais relacionados à correção dos desvios do olhar conjugado, certo? Então não existe essa correlação. Exercícios ortópticos são para aquelas crianças que parecem ter o olhinho um pouquinho vesgo ou desviado momentaneamente ou permanentemente. E como é que funciona o tratamento para sair dessa doença? Bom, o mais importante relacionado à hipermetropia, os desvios oculares ou qualquer outro tipo de grau é a avaliação do oftalmologista. É importantíssimo que o recém-nato tenha uma avaliação do oftalmologista, depois com 6 meses, com 1 ano, porque o mais importante é que se faça a correção desses graus nas idades mais iniciais da criança, porque a visão da criança se desenvolve
desde o nascimento até aproximadamente 7, 8 anos de idade. Então o estímulo visual é extremamente necessário nesse momento de desenvolvimento e ele precisa ser ótimo, excelente. Então muitas vezes esses graus podem turvar a visão da criança e atrapalhar o desenvolvimento da retina, que é o órgão de percepção cerebral da visão. Então o mais importante é nunca se esquecer de ter um acompanhamento oftalmológico das crianças para que esses erros refrativos sejam diagnosticados e a partir daí corrigidos. Independente se a criança vai desenvolver esse grau no futuro ou vai fazer uso de óculos, isso é importantíssimo para que ela desenvolva a sua visão. Ok, muito obrigada, doutor Gustavo Khaled. Ele nos orientou na questão da hipermetropia, quais são os sintomas, se as crianças podem ter a doença, e você pode saber mais sobre ele nas redes sociais, ok? É isso. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. E agora é o seguinte, nessa sexta-feira o trânsito enguiçado lá no Valqueire, porque é aniversário do Pedro Luiz do Valqueire. Parabéns, felicidades, tudo de muito bom, muita saúde, muita paz. Todo mundo se encaminhando, é muito doce, é muita festa, é muito refrigerante, é muito tudo pra ele. Olha, um caminhão de felicidade pra você, ônibus repleto de gente, muitos convidados, mas muita saúde principalmente, muita luz, muita paz, tudo de muito bonito em sua vida. Lembrando que agora também no domingo vai ter a festa de São João lá no Frei Luiz. Isso mesmo, ajudando a instituição, vai lá. Começa às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, bom demais. Nosso querido amiguinho lá do Frei Luiz, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? O Biraci, o Birinha, tá nos informando isso. Então, super beijo, super abraço. Todo mundo vai lá, entendeu? Tem muitas comidas típicas e muita coisa legal. A livraria também funciona, então não esqueça. Hoje, a festa no Valqueire. 9 de junho, Pedro Luiz fazendo aniversário. E dia 11 é a festa junina lá no Frei Luiz. Tá bonito? Mulher Brasileira. Chegando agora a Viva Melhor com Ceira Oliveira, concluindo o tema dessa semana, pedido de ajuda nem sempre silencioso. Viva Melhor. Bom dia, feliz sexta-feira, dia da felicidade com inúmeros motivos para ser feliz. Meu nome é Ceira Oliveira e estou com vocês desde o início da semana abordando o tema pedido de ajuda nem sempre silencioso. Precisamos observar as mudanças de atitude, as mudanças de comportamento. Precisamos observar se a pessoa às vezes evita ir a algum lugar que antes ia. O que ela está acessando na internet, o que ela está buscando. Muitas vezes ela está sofrendo por alguma situação que as pessoas mais próximas desconhecem. E isso acontece muito com a questão do bullying. Então vamos observar o porquê que a pessoa está se fechando ou evitando. O porquê que a pessoa às vezes demonstra não estar bem. E é fundamental que, se você passa por isso, que você fale, que você diga que você não está bem, que você precisa de ajuda. E se a pessoa não estiver disposta ou não souber como ajudar, que você não desista, que você continue buscando ajuda, que você encontre alguém que possa lhe auxiliar, seja lhe ouvindo, seja lhe acompanhando em busca de um profissional da área de saúde. Mas não fique só na sua dor. A dor, por maior que seja e por mais que você não consiga pensar em uma saída, quando nós estamos junto com outra pessoa, nós podemos dividir esse peso. A situação melhora e muito. Acredite, você não precisa estar só. Você não deve ficar só. Procure companhia. E para a pessoa que recebe alguém que está passando por isso, é fundamental que entenda, né? Todo cuidado é, na verdade, demonstração de afeto e de amor.
É fundamental essa postura acolhedora. Não é passar a mão na cabeça, não é concordar com tudo, mas é não julgar, é respeitar. É entender que a dor do outro, mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite que ela esteja sofrendo por algo que para você seria simples, você não tem que aceitar ou desaceitar nada. Ela está sentindo e ela está sofrendo, isso é fato. Então você tem que se posicionar de uma forma respeitosa e acolhedora, perguntar e ouvir. Estou preocupado com você. Percebi que você está assim. E é perguntar: como é que eu posso te ajudar? Ou estou aqui para lhe ajudar? Como você está se sentindo hoje? Porque isso diminui aquele peso de como a pessoa está, não assusta, incentiva que ela fale. Você perguntar a torna importante, diz que você a olhou, que você a percebeu, que você está preocupado com alguma coisa e ela se sente mais à vontade a falar. Então fique calmo, se coloque de uma forma acolhedora. Vamos falar muito sobre isso, né? Acolher quem sofre. Às vezes o estar junto, mesmo em silêncio, já faz toda a diferença. O ouvir com certeza faz diferença. Sem dar conselhos, ouvir para tentar entender e tentar apoiar, tentar caminhar junto. Então, se a pessoa vem e fala, vamos conversar com ela, porque o sofrimento emocional é intenso e ela precisa dessa luz, ela precisa desse apoio. A rede faz toda a diferença. Então, se coloque nessa posição. A pessoa não se sentir isolada, não se sentir sozinha, não se sentir rejeitada, faz toda a diferença. E acumular todos esses sentimentos é muito complicado de lidar. Então vamos apoiar. Converse com a pessoa. Você pode perguntar se ela já conversou com mais alguém sobre isso, caso ela esteja com ideação suicida, caso ela esteja pensando ou desejando a morte. Você pode oferecer ou perguntar se ela está disposta a procurar ajuda, se ela gostaria que você fosse com ela. Então, se ela confia em mais alguém a quem vocês possam procurar. E se colocar à disposição, você pode falar comigo quando precisar. Então, por favor, vamos procurar ajuda. Existem, assim, atendimentos gratuitos e trabalhos sérios de apoio à pessoa que sofre e à família, que também precisa se cuidar, porque para dar apoio você precisa estar bem. Então vamos falar sobre isso, divulgar as possibilidades de ajuda, seja o CVV, seja o MAS, seja o CAPES, seja a Clínica da Família, sejam as universidades que normalmente oferecem atendimentos gratuitos. E existem muitos atendimentos sociais. Busque no local onde você more. Busque ajuda. Explicitamente. Foi um prazer enorme. Tenham todos um fim de semana excelente. Mulher brasileira. Bom, gente, estou indo nessa sexta-feira. Que lindo, né? Maravilha, então. Tenha um bom final de semana. Tudo de bom. Aproveite bem seu final de semana, tá? Preste atenção em tudo que faça você e a sua família felizes. Continue curtindo a Rádio Rio de Janeiro, porque a programação de hoje está imperdível. E até segunda-feira, tá bom? Beijo. Obrigada, Isabela. Obrigada, Clever. E vocês também. Divulguem a Rádio Rio de Janeiro e façam parte do Clube da Fraternidade. Aliás, hoje é sexta-feira, é dia de clube. Vai lá, meio-dia começa. Você ouviu Mulher Brasileira.